Vamos para mais uma questão, acompanha aí. Questão bem interessante aí. Qual das partículas abaixo possui maior raio atômico? Qual das partículas abaixo possui maior raio? O raio atômico, tá certo? Então, vestibular, antes de olhar aqui essas opções, nós vamos olhar um pouquinho raio atômico. Por exemplo, na tabela eu aumentei aí, dei um zoom, eu tenho aí o lítio e o sódio. O lítio e o sódio todos estão na família 1A. Então, todos eles, se é da família 1A, tá certo? Eles têm um elétron na última camada. Eu representei a última camada aí amarelinha com um elétron. Acontece que o sódio, o lítio está no segundo período, na tabela o sódio está no terceiro. Né? Os períodos são as linhas horizontais. Então, o sódio está aqui no terceiro período, o lítio está aqui, o berílio está no segundo período. Então, se ele está no segundo período, ele tem duas camadas, K e L. Já o sódio está no terceiro período, na terceira linha horizontal, ele tem três camadas, K, L e M. Então, lógico que o raio do sódio vai ser maior que o do lítio, tá certo? É por isso que na tabela, ó, o lítio está aqui, ó, o sódio está aqui abaixo, o lítio está no segundo período, então ele está na segunda linha horizontal, então ele tem duas camadas, o sódio está no terceiro, então ele tem três camadas, então ele é maior. Então, o sódio, Na, o raio do sódio é maior do que o lítio, porque ele está na terceira camada, ele tem três camadas. O elemento césio, por exemplo, que está aqui, ó, lá embaixo, ele vai ser maior do que o sódio, porque ele tem mais camada, por isso que ele está no período lá de baixo. Então, voltando aqui, vestibular, deixa eu só apagar aqui, ele pediu... para saber, ele pediu aqui para saber quem é o maior, tá certo? Na alternativa. Mas antes de ver quem é o maior, nós vamos ter que relembrar essa parte de raio atômico. Então, no raio atômico, como eu coloquei, os elementos que estão abaixo, eles têm mais camada. O próximo elemento aqui é o potássio. Ele tem 4 camadas, então ele vai ser maior do que o sódio, ok? Então, ele vai ser maior do que o sódio. Então, no período aqui, ou na família... Não tem, deixa eu só apagar, na família, todo mundo entende por que o raio cresce assim para baixo, porque o tamanho ou o raio atômico cresce assim para baixo, porque, como eu disse, se o lítio está aqui, ele só tem 2 camadas, se o sódio está aqui, ele tem 3 camadas, ele é maior. Então, o elemento que está abaixo, o césio está aqui abaixo, vai ser maior do que o sódio. Então, todo mundo entendeu por que cresce para baixo, que aumenta o número de camadas. E por que cresce para a esquerda? Repare, por exemplo, o sódio, ele tem 3 camadas, tá certo? Mas outro elemento que está aqui no terceiro período, um elemento X, também vai ter 3 camadas, mas o sódio vai ser maior. Está aqui a seta dizendo que o sódio vai ser maior. Por quê? Porque o sódio, se ele está desse lado de cá, nós vimos que no período, o número atômico cresce, a gente vai colocando os elementos e vai crescendo. Por exemplo, se eu colocar aqui um elemento Y, ele vai ter um número atômico maior do que X. Então, se ele vai ter um número atômico maior, o que está à direita, significa que eles têm o mesmo número de camada, mas por ele ter um número atômico maior, ele vai atrair mais essas camadas. Então, os elementos que estão aqui à direita ficam um pouco menor. Então, sempre que você, deixa eu apagar aqui, sempre que você tiver um elemento X aqui nesse período, e um elemento Y ao lado dele, X vai ser sempre maior que Y. Se ele estiver no mesmo período. Por quê? Porque Y, como ele está à direita, ou se eu botar aqui Z, o que está aqui à direita vai ter sempre um número atômico maior. Se eu botar aqui VW, vai ter sempre o número atômico maior. Se ele vai ter um número atômico maior, ele vai atrair mais as camadas. Então, eles ficam menores do que os que estão desse lado. Por isso que o raio atômico cresce para cá. Os que estão aqui são maiores do que os que estão do lado direito. Isso para o mesmo período. Por quê? Porque os que estão aqui à direita têm mais prótons, então atrai mais os elétrons, a eletrosfera fica mais próxima. Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, deixa eu só apagar aqui, pronto. Então, o que é que acontece? O elemento na tabela periódica, quando eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camada, 3, por exemplo, todos têm 3, mas por que o que está no início aqui da tabela, ele vai ter um número, um tamanho maior. Se eles têm o mesmo número de camadas, era para ser do mesmo tamanho. Só que nós vimos que os elementos que são colocados no período, à direita, eles vão crescendo o número atômico. Se vai crescendo,
ele vai ter mais prótons, então ele vai atrair mais os elétrons, aquela eletrosfera vai ficar um pouco menor. Por isso que o elemento que está à esquerda da tabela, ele termina sendo maior. Olha aí na telinha agora. Eu tenho aqui o berílio e o lítio. Todos têm o mesmo número de camada, 2. Era para ter o mesmo tamanho, só que o lítio, ele tem número atômico 3. Ele tem 3 prótons atraindo essas camadas. O berílio já tem um número atômico 4, maior. Então, ele atrai mais essa camada. Então, o lítio fica maior do que o berílio, porque o berílio está à direita, ele tem o mesmo número de camada, mas ele tem um número atômico 4, enquanto o lítio só tem 3 prótons para atrair essas 2 camadas aqui, ó. E o berílio tem 4 elétrons para atrair a mesma camada, então ele fica menor. Então, embora tenham o mesmo número de camada no mesmo período, tá certo? Mas o que está aqui à esquerda vai ser sempre maior. Por isso que ficou assim, ó. Eu tenho aqui o lítio e tenho aqui o berílio. Quem é maior? O lítio. Por que o lítio é maior que o berílio, se eles têm o mesmo número de camada? Porque o berílio tem um número atômico maior, mais prótons, vai atrair mais as camadas, então ele fica mais encurtado. Já o lítio e o sódio está abaixo, tem mais camadas, que são colocadas abaixo, tem mais camadas. Se ele tem mais camada, lógico que ele é maior, tem 3 camadas, o lítio só tem 2. Ok? Então, feito isso, vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Ó, vamos voltar, ele quer saber quem é o maior, o cloro, o potássio, o cálcio. Então, repare bem, ó, a princípio, se você olhar na tabela, o potássio, o cálcio, eles têm 3 camadas. Se eles têm 3 camadas, era para ser maior do que o cloro, do que o enxofre, do que o argônio, que só tem 2 camadas, que eles estão no segundo período. Mas eles perderam, ó, o potássio perdeu 1 elétron, o cálcio perdeu 2 elétrons. Então, deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês direitinho o cálcio. O cálcio, perdão, ó, o cálcio, ele tem, o potássio, ele tem 3 camadas. Na última camada, ele tem 3 camadas. Então, ele era para ser maior que o cloro só tem 2. Só que ele perdeu 1 elétron. Na última camada, o potássio é da família 1A. A gente vai já relembrar ali na tabela. Se ele é da família 1A, ele tem 1 elétron. Mas ele está mais, ó. Quando ele está mais, significa que ele perdeu 1 elétron. Por isso que ele ficou positivo. Se ele perder 1 elétron, o que é que vai acontecer com ele? O que é que vai acontecer com ele é que ele perdeu 1 elétron, então essa última camada vai sumir, ó. Se vai sumir, ele vai ficar menor que o cloro, tá certo? Então ele era para ser maior, mas como ele perdeu 1 elétron, ele deixou de ter a última camada, ele vai ficar menor. A mesma coisa para o cálcio. O cálcio, ó, ele tem 2 elétrons na última camada, mas ele perdeu mais 2, ó. Quando tem mais, significa que ele perdeu. Olha para cá, para cá, para cá. O cálcio Ca sozinho, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Quando aparece Ca mais 2, significa que se ele ficou positivo é porque ele perdeu o elétron. Porque ele não ganha prótons, os prótons estão lá no núcleo. Então, se ele ficou positivo, é porque ele perdeu o negativo. Ou ele perde negativo, ou ele ganha negativo. Então, se o cálcio está mais 2, é por o cálcio Ca normal, qualquer átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quando ele aparece Ca sozinho, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Na hora que aparece Ca mais 2, significa que ele ficou positivo. Para ele ficar positivo, como ele não pode ganhar próton, porque o próton está lá no núcleo, significa então, se ele era neutro, o número de positivo era igual ao número de elétrons, negativo. Se ele ficou positivo, é porque ele perdeu o elétron. Então, se ele perdeu o elétron, o cálcio é da família 2A, tinha 2 elétrons na última camada, se ele está Ca mais 2, ele perdeu os 2 elétrons. Então, ele só fica com 2 camadas. Então, olha só, voltando aqui, vamos apagar aqui tudo, vamos aí para a telinha de novo, tá certo? Então, pela telinha, ó, a princípio, ó, o cloro está no segundo período, tem 2 camadas. Nós vamos já lembrar isso. O enxofre está no segundo período, tem 2 camadas, tá certo? O argônio aqui está no segundo período, vamos já ver na tabela, tem 2 camadas. Ele era para ser menor, porque o potássio e o cálcio está no terceiro período, tem 3 camadas, então era para ser maior esses 2. Só que o cálcio na terceira camada, ele só tem 1 elétron, e ele perdeu esse elétron. Então ele só tem 2 camadas. O cálcio, ele tem 3 camadas, nós vamos relembrar na tabela, né? Então ele era para ser, esses 2 era para ser maior, porque eles estão no terceiro período.
Era para ser os maiores. Só que eles perderam o elétron. Se eles perderam os elétrons que tinha na última camada, eles passaram a ter 2 camadas. Então, eu não posso mais dizer que eles vão ser os maiores. Vamos lá na tabela. Ó. Vamos voltar aqui para a tabela. Pronto, deixa eu só... Pronto, está aqui a tabela. Ó. O que é que nós temos aqui na tabela? Nós temos aqui, ó, o potássio e o cálcio, que era para ser maior do que o cloro. Onde está o cloro? Ó? O cloro está lá, que vocês aprenderam isso direitinho. Deixa eu só mudar aqui a cor da tinta. O cloro está aqui, ó. Onde está o cloro? Onde está o enxofre? Tá certo? Onde está o argônio? Eles estão no segundo período. Então, se eles estão aqui na segunda linha, ó, se eles estão aqui na segunda linha, era para ele ser menor do que o cálcio que está aqui na terceira. Só que o cálcio apareceu lá perdendo o elétron. Então, é como se ele estivesse aqui na segunda. Tá certo? Como ele estivesse aqui na segunda. Aí, tudo bem. Mesmo ele estando na segunda, ele era para estar maior. Mas o que foi que aconteceu com o enxofre e com o cloro lá na questão? Ó? Na questão, o que foi que aconteceu? O enxofre, ó, ganhou 2 elétrons. O enxofre ganhou 2 elétrons. Deixa eu só mostrar aqui. O enxofre ganhou 2 elétrons. Está aqui, ó. S, deixa eu botar aqui a tinta. O enxofre ganhou 2 elétrons. Cadê a tinta aqui? Então ele está aqui, ó, ganhando 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, ele aumentou de tamanho. Tá certo? O enxofre é da família 6A. Ele tinha 6 elétrons. Como ele apareceu aqui negativo, significa que ele ganhou 2. Se ele ganhou 2, ele passou a ter, em vez de 6, agora ele passou a ter 8 elétrons. É por isso que o enxofre vai ficar maior do que o cálcio e o potássio. Mesmo o enxofre sendo do segundo período, tendo 2 camadas, e o potássio e o cálcio sendo do terceiro período, que era para ter 3 camadas, mas como ele perdeu os elétrons da última camada, ele passou a ter 2. Então o enxofre é aí que vai ser o maior. Então, o maior nós vamos ter aí o enxofre. Lembre-se que o cálcio tem 20 prótons. Então, esses 20 prótons vai atrair muito mais os elétrons do que o enxofre, que só tem 16. Então, para finalizar essa questão aí, vestibulando, lembre-se, ó, o cloro tem 2 camadas, tá certo? 2 camadas, tá certo? O potássio tem 3, o cálcio tem 3, o enxofre tem 2, né? Só que o potássio e o cálcio perderam os elétrons da última camada. Então, em vez de 3, do jeito que eles estão aí positivo, eles só têm 2 camadas. Então, todos aqui têm 2 camadas. Aí, quem vai ser o maior? O enxofre. Por que o enxofre vai ser o maior? Porque ele só tem 16 prótons para atrair essas 2 camadas. O cálcio tem 20 prótons, então vai atrair muito mais aquelas camadas, vai ficar menor. Potássio tem 19, o cloro tem 17. Então, essa era uma questão muito interessante, questão para o Enem, e a resposta vai ser a letra D, o enxofre. Tá certo? Cuidado, porque se você não fosse atento a isso, o aluno ia marcar logo a letra B, porque é do terceiro período, tem 3 camadas. Mas lembre-se que ele está positivo, ele perdeu a última camada, o cálcio perdeu também, então eles passam a ter só 2 camadas. Como todos têm 2 camadas agora, o enxofre vai ser o maior, porque só tem 16 prótons atraindo aquelas camadas, enquanto os outros tem 20, vai ser uma força muito maior. Então, resposta, a letra D. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, vem comigo. Essa é uma questão muito difícil, tá certo? Para vocês, mas vocês vão ter isso daqui uns dias, a aula está ao vivo, mas daqui uns dias nós vamos botar, você pode assistir, mas dá uma perguntada ao seu professor, que essa é uma questão que força bem para você entender o raio atômico, beleza? Vamos agora para mais uma questãozinha, acompanha aí, ó. No esquema abaixo, encontramos 2 distribuições eletrônicas de um mesmo átomo neutro. Aí ele deu o átomo A neutro. Neutro significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que observe que esse mesmo átomo, na configuração B, ele está no estado ativado. Como é que eu sei, professor Luiz Carlos, que ele está no estado ativado? Porque o estado normal é 1s2, 2s2. Aqui ele apareceu 1s2, 2s1, 2p1. Então saiu um elétron do S e foi para o P. Então ele passou para um subnível de energia. Então ele não está na sua configuração normal, ele está no estado ativado. Tudo bem, se está no estado ativado, o que foi que a gente
aprendeu, quando ele está num estado ativado, para o elétron sair de um nível menos energético, S, para o mais energético, P, ele tem que ganhar energia. Então vocês aprenderam, ó, em sala de aula, que o correto é quem? 1S2, 2S2. O correto para esse átomo era para ser 1S2, 2S2. Só que ele apareceu, ó, uma hora 1S2, 2S2 no seu estado normal, só que depois no Enem colocou que ele apareceu 1S2, 2S1, 2P1. Então ele passou de um subnível para outro. Para isso acontecer, ele tem que absorver energia. Correto é a letra E. Ele não está na configuração normal. Veja que a configuração normal é 1S2, 2S2. Tá certo? Então, ali, ó, apareceu 1S2, 2S2, estado normal, e depois 1S2, 2S1, 2P1. Então, isso aqui está dizendo que houve algo errado, que ele ganhou energia, que ele está num estado que a gente chama excitado ou ativado. Então, significa que a passagem de A para B absorve energia. Toda vez para isso acontecer, para ele pular do S para o P, ou de uma camada para outra, ele tem que absorver energia. Veja um vídeo que vai passar aí para vocês, rapidinho, ó, o átomo, acompanha aí o raciocíniozinho aí, ó. Nesse vídeo, você vai ver um átomo, o elétron, não, o outro vídeo aí, Jonathan, isso. Você vai ver aí o átomo circulando ao redor do núcleo, e quando ele ganha energia, ó, tá aí, ó, o elétron circulando ao redor do núcleo, ó, tá certo? No seu estado normal. Aí, se ele ganhar energia, ó, ele passa para a camada mais externa ou para um subnível mais energético. Então, para ele pular de uma camada para outra, ele tem que ganhar energia, tá certo? Está no estado excitado ou estado ativado, tá certo? A fonte aí é do YouTube. Quando ele retorna, ele devolve aquela energia em forma de onda eletromagnética, pode até ser uma luz visível. Então, para ele sair dessa camada, passar para outra, ele tem que ganhar energia. E quando ele retorna, ele manda aquela energia em forma de ondas eletromagnéticas. Ou às vezes até onda eletromagnética, uma carga em movimento, ela lança uma onda eletromagnética, que dependendo da frequência pode ser uma luz visível ou não, ok? Então lembre-se, um átomo quando ganha energia, ele passa para um estado ativado ou excitado. É o que aconteceu, volta aí para a questão, ó, na letra A aí, ó, no estado A ele está 1S2, 2S2, está no diagrama de Pauli normal, que é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, tá certo? Então aqui ele está de acordo com o diagrama de Pauli, tá certo? E aqui ele está diferente, então significa que ele ganhou energia. E quando ele volta, ele manda essa energia de volta. Vamos passar um outro filme aí, ó, que vocês vão ver que quando eu coloco, por exemplo, nos fogos de artifício, porque sai uns vermelho, outro azul, é exatamente que o elétron ganhou energia, pulou para a camada mais externa e depois ele volta e emite aquela luz, ó. Veja aí, ó, estou colocando aí, ó. No fogo, ó, o que é que acontece? O fogo está aquecendo ali, o elétron vai ganhar energia, pula para a camada mais afastada e depois ele volta. Quando ele volta, ele emite luz. Ó. Vou botar uma outra substância, ó, e cada elemento aí vai emitir, ó, como mudou a cor do fogo. Porque ali é o elétron ganhando a energia do fogo, pula para a energia para a camada mais afastada, depois retorna. Quando ele retorna, ele emite em forma de onda eletromagnética, emite essa luz. Já outra substância aí, ó. Então os fogos de artifício são assim, ele coloca substâncias diferentes que vão ganhar energia na hora da explosão, o elétron pula para a camada mais distante, automaticamente ele retorna, quando ele retorna ele emite a luz, ó. Tá aí o elétron voltando aí. Quando emite, é como na lâmpada da nossa casa também. O elétron ganha energia elétrica, pula para a camada mais afastada, quando ele volta, emite a luz e a gente consegue ver, ok? É isso que acontece, tá certo? Pode tirar aí o vídeo, então cada substância tem sua cor, por isso vestibulando, vai para cá, que às vezes sabe quais são as substâncias que formam uma estrela ou sol, sem nem ir lá, porque cada elemento, quando ele ganha energia, ele passa para a camada mais distante, quando ele volta, ele manda a sua onda específica. É como cada elemento, cada substância aí, ele vai ter o sódio, aquela luz você passa em alguns postos, a luz é amarela, no outro é azul, porque são gases diferentes que são usados ali. Aí cada um tem a sua própria cor, é como se cada elemento tivesse o seu código de barra. Naqueles produtos que vendem no supermercado, cada um tem o seu código de barra, então cada elétron ganhou energia, passa para a camada mais distante, quando ele volta, ele sempre emite aquela mesma cor. Olha aí na telinha aí, ó. Eu botei aí o núcleo, ó, o elétron ganhou energia, pula para a camada, estava na camada K, por exemplo, pulou para a camada N. Quando ele voltar, então aqui significa que ele ganhou energia. Então quando o elétron ganha energia, ele pula para uma camada mais afastada. Quando ele volta, ó,
Passou a camada de origem, ó, aí ele emite uma luz, tá certo? Dependendo da camada que ele foi, que ele voltou, a luz vai ser diferente e forma o seu espectro ou o seu código de barra. Então, cada elemento tem a sua característica, a sua identidade própria, ok? E aí na tabela vocês viram, família 1A, 2A representado por S, família 3A, a 8A representado por P, aqui a família B e a família F, ok, vestibulando? Então não esqueça, o elétron ganhou energia, pula para a camada mais distante. Quando ele volta para a sua camada, quando ele volta, aí ele tem que devolver essa energia em forma de luz, tá certo? Aí quando ele volta, ó, vai mandar uma luz de volta, ok? Uma onda eletromagnética. Beleza, vestibulando? Tá aí, ó, mais de 1.540.000 acessos. Então isso é que vale a pena a gente lutar, essa confiança que vocês têm nas nossas aulas, não só aulas minhas, né? A maioria são aulas minhas, Luiz Carlos, mas tem muitos professores, alguns dos melhores professores de Natal, que também contribuem lá. Tem aula de história, de literatura, de redação, de geografia, né? De física, de química, inglês, todas as matérias, ok? Então, conto com a presença de vocês às 21 horas, lembrando também que é transmitida ao vivo pela internet, né? Quem não tem TV a cabo, canal 26, ou HD, canal 800 a cabo, pode assistir pelo site da TV União ao vivo pela internet. Beleza, vestibulando? Então, fiquem com Deus e até o próximo domingo.